Olá, boa tarde. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. Maranhão ocupa o 3º lugar no ranking nacional de queimadas. Ministra Maria Tereza de Assis, do STJ, fala sobre execução penal no Fórum de São Luís. Secretaria de Estado da Mulher faz seminário sobre os avanços e desafios da Lei Maria da Penha. Você vai ver ainda no quadro Sala de Entrevista, Juraci Filho recebe o superintendente da FEComércio, Max de Medeiros. E mais, o encanto do projeto Pôr do Sol com música no Palácio dos Leões. É agora no Portal da Assembleia. Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou cerca de 3.038 focos de incêndio no Maranhão. Esses números colocam o estado em 3º lugar no ranking de queimadas no país. Com a chegada dos meses de agosto e setembro, a preocupação aumenta porque o índice de chuvas esperado é bem menor em relação ao primeiro semestre. As ocorrências frequentes no número de queimadas no Maranhão colocaram o estado em 3º lugar no ranking brasileiro de um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para o meteorologista Márcio Eloy, o Maranhão tem se destacado nas primeiras posições deste ranking há alguns anos. Com relação ao número de focos, é interessante a gente perceber, aguardar um pouco o avanço da estação seca no Brasil, para que a gente perceba realmente o comportamento desse ano em número de focos em relação ao registro no Brasil e nos estados dos anos anteriores. Mas com relação ao ranking, no momento nós somos os 3º e isso é comum a gente verificar a cada ano. Com a chegada do mês de agosto, a preocupação aumenta, pois o índice de chuvas esperado é bem menor em relação ao primeiro semestre. Para se ter uma ideia, enquanto junho e julho, por exemplo, apresentam expectativas de mais de 100 milímetros de chuvas, o mês de agosto tem previsão inferior a 30 milímetros. Os focos de queimadas destroem milhares de hectares dos ecossistemas no mundo, afetando a saúde das populações com grandes prejuízos econômicos e ambientais. O problema não preocupa apenas populares e ambientalistas. Quando se chega ao 2º semestre do ano, a Companhia Energética do Estado tem trabalho redobrado, já que a seca viabiliza maiores condições para os focos de queimadas no Maranhão. Apenas no ano passado, mais de 100 interrupções de energia elétrica por conta de incêndios foram ocasionadas no estado. E elas ocorrem em grande quantidade no 2º semestre do ano, porque é o nosso período seco, onde você tem elevação de temperatura e redução de umidade. Então, o alastramento de um fogo numa vegetação, ele acaba causando esse efeito sobre as queimadas e ele pode vir a causar interrupção de fornecimento para milhares de pessoas. Ao identificar algum risco ou foco de queimada, a pessoa deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e com a Companhia de Energia Elétrica. É o que alerta o gerente de operação da SEMAR. Uma pessoa, quando identificar uma queimada ou uma possibilidade, deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros através do 193 e também a SEMAR através do 116. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, foi a palestrante de hoje do projeto Durante o Expediente da Escola Superior da Magistratura do Maranhão. No auditório do Fórum de São Luís, ela falou sobre a execução penal, direitos humanos e jurisprudência. A palestra fez parte do projeto Durante o Expediente, desenvolvido pela Escola Superior de Magistratura do Maranhão. A ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, abordou a execução penal e as conexões com os direitos humanos. Para a ministra, esta é uma equação de difícil solução. De fato, o sistema carcerário brasileiro é muito deficitário em vários sentidos e faz-se imprescindível que a execução da pena tenha um caráter humanístico. O juiz da execução tem não apenas uma execução, papel físico ou eletrônico que seja, mas um preso atrás, que está cumprindo a sua pena, que deve pagar a sua conta, mas que também não pode ser relegado. Não é? As condições carcerárias, sabidamente, são péssimas no Brasil e nós temos um problema praticamente insolúvel, não é? O desembargador Paulo Velten, que é diretor da Escola Superior de Magistratura do Maranhão, observou que o projeto Durante o Expediente tem um propósito de discutir temas importantes para o direito
e para a sociedade brasileira. Muito importante essa consciência, né, que é uma consciência acima de tudo cidadã, humanística, de que o homem, a mulher, o ser humano, ele tem que ser bem tratado exatamente para retomar o padrão de civilidade necessário para a convivência em sociedade. Ainda sobre a execução penal, a ministra acredita que as penas alternativas podem ser uma solução para o problemático sistema carcerário brasileiro. No momento em que o juiz vai estabelecer qual é a pena para aquela pessoa, ter em mente que nem todos os processos, as condenações merecem como resultado a restrição da liberdade. Com isso, quem sabe, a população possa ser um pouco menor. Veja no próximo bloco, no quadro Sala de Entrevista, Juraci Filho conversa com Max de Medeiros, superintendente da FEComércio. O Portal da Assembleia volta em 1 minuto. E no quadro Sala de Entrevista de hoje, o jornalista Juraci Filho recebe o superintendente da FEComércio, Max de Medeiros. Olá, boa tarde. Contar com a sua audiência é sinal de prestígio para a gente e de muita satisfação. Olha só, gente, nós estamos nos aproximando do Dia dos Pais, a data em que o comércio é aquecido. E durante o Sala de Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o poder de compra do ludovicense e, por conseguinte, do maranhense. Vamos falar sobre endividamento de famílias, mas, sobretudo, da movimentação do comércio para esta data comemorativa. Estou recebendo aqui o superintendente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, a FEComércio, o Max Medeiros. Para nós é uma satisfação tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista. Satisfação é nossa, Juraci, de estar aqui nesse espaço. Ô Max, conta pra gente como é que está a expectativa e até aqui como é que tem se comportado o comércio em relação a essa data comemorativa do Dia dos Pais. Nós da Federação do Comércio realizamos uma pesquisa para avaliar o nível de intenção de consumo das famílias relacionado ao Dia dos Pais. A nossa pesquisa mostrou um cenário bastante otimista para o Dia dos Pais esse ano, mostrando que o consumidor pretende gastar mais do que no ano passado. Segundo a pesquisa realizada, o nível de gasto esse ano é 21% maior do que no ano passado. Reflexo justamente da recuperação do mercado de trabalho que nós já iniciamos aí nesse primeiro semestre do ano. A data comemorativa do Dia dos Pais para o comércio, ela está entre a quarta ou a quinta? Exatamente, o Dia dos Pais não chega a ser uma das melhores datas para o comércio, mas é uma data importante, porque gera melhor um pico. É Natal, Dia das Mães. Temos né? o Natal, o Dia das Mães, que é considerado o segundo Natal, depois nós temos Dia dos Namorados, Dia das Crianças e então o Dia dos Pais. Mas é uma data que gera um pico de consumo importante para o consumo. Qualquer data comemorativa, assim como tivemos, por exemplo, agora, Copa do Mundo São João, são datas que geram um pico de consumo importante, ali, um consumo sazonal importante para o comércio. Eu vi ontem, Max, uma pesquisa a nível nacional que buscava entender, né, o pensamento e de que forma o comércio poderia ser aquecido com as compras dos consumidores brasileiros por ocasião do Dia dos Pais. E lá havia uma estimativa que é nacional de que as pessoas procuram o comércio e guardaram cerca de R$100, R$103 para poder comprar o Dia dos Pais. Qual é a perspectiva ou estimativa de gasto em relação ao maranhense, em especial ludovicense? A economia ludovicense, o consumidor ludovicense parece que está mais otimista do que a média nacional. Segundo a pesquisa da FEComércio, a gente teve aí uma intenção de consumo superior a R$150 para o presente. Se a gente considerar todos os gastos com a data, esse valor passa de R$200, mostrando que o consumidor esse ano está mais predisposto também à comemoração, a gastar com restaurante, um passeio no Dia dos Pais. Esse é o perfil do consumo esse ano. Na hora de ir às compras, o que tem se mostrado como preferência por parte do consumidor maranhense em se tratando dessa data sazonal comemorativa do Dia dos Pais? Em relação ao ano passado, não mudou o perfil do presente que procuram para o Dia dos Pais. Basicamente, o tripé é formado por vestuários, perfumaria e calçados, embora vestuário tenha recuado em relação ao ano passado, abrindo espaço para os outros itens de perfumaria e calçados que serão mais procurados esse ano. Então, a gente tem esse perfil básico de consumo. Max, qual é o poder de compra do maranhense? Quando a gente fala em poder de compra, a gente tem que levar em consideração, né, a capacidade de endividamento. Como é que está a questão do endividamento das famílias maranhenses?
Hoje a gente tem, segundo os nossos estudos, nós temos um nível de endividamento muito baixo, em torno de 52% das famílias com algum tipo de dívida. E dívida, você tem que considerar dívida como o motor do consumo de bens duráveis, por exemplo. Dívida, nesse caso, é o financiamento do consumo, diferente da inadimplência, que é aquele consumidor que não consegue pagar suas dívidas e aí sim torna-se inadimplente. Então a dívida, desse ponto de vista, ela é importante para você incentivar um setor específico de produtos mais caros. E nesse caso melhorou? No último semestre de 2017 nós tivemos um recuo forte e essa tendência se manteve no início desse ano ainda. A gente tem um endividamento muito baixo porque os consumidores estavam ainda aguardando a recuperação do mercado de trabalho e a volta da renda. Com isso, a confiança voltando ao mercado, com o mercado de trabalho, a gente tem aí uma retomada do endividamento. É isso que as pesquisas já começam a apontar. E esse meio de compra que causa endividamento, ele tem se tornado mais abrangente em relação a cartões de crédito? O cartão de crédito por estar mais acessível para o consumidor. Entre aspas, assim, é o vilão? Ele está mais acessível, então a forma de crédito que o consumidor utiliza mais, mas é também a mais cara. Por isso é preciso que o consumidor tenha cuidado com esse tipo de crédito que está disponível. A gente estima que o peso do cartão de crédito hoje nas dívidas do consumidor é algo em torno de 75%. Em relação às outras dívidas, que aí a gente tem o financiamento imobiliário, financiamento automotivo, crédito pessoal, que são as outras dívidas mais comuns do consumidor. Ô Max, o centro da cidade de São Luís, e de maneira muito especial, a Rua Grande, que é o coração do comércio da nossa cidade, historicamente se falando, né, de comércio aqui, ela passa por uma reforma, né, uma requalificação. Isso tem atrapalhado? Que tipo de transtorno tem causado e que impacto tem trazido ao comércio? As obras de requalificação começaram em abril. Logo em seguida a gente teve a primeira data comemorativa, que foi o Dia das Mães. Segundo o nosso levantamento, Dia das Mães e Dia dos Namorados, a queda da intenção de consumo no centro foi de 55%. Foi uma queda muito acentuada, até porque os consumidores se sentiram prejudicados ali na acessibilidade ao centro comercial. Para o Dia dos Pais, esse é um cenário mais otimista. A queda para o Dia dos Pais foi de 4% apenas, porque o consumidor ele começa a se adaptar àqueles problemas de infraestrutura e a arrumar meios de se locomover ali no centro comercial. Porque o centro, você sabe bem que é a área de comércio principal da cidade, é onde o consumidor tem a maior variedade de produtos a preços mais populares, então ele tem essa atratividade para o consumidor. Então, Dia dos Pais, a gente vai ter um consumo um pouco melhor no centro em relação às últimas duas datas comemorativas. E se tratando de comércio, que impacto tem tido, né, essa aceleração do processo tecnológico e o acesso maior em relação à internet por parte do consumidor, quando a gente pode fazer uma diferenciação entre o comércio físico e o comércio virtual? Estou falando de compras online. A gente observa que tem crescido muito. O comércio, como é que tem se comportado aqui em São Luís? O comércio online, ele gera uma concorrência que é uma concorrência nacional. Empresas de qualquer lugar do Brasil concorrem com as empresas locais. É preciso que a gente analise o perfil do nosso consumidor. O nosso consumidor, o consumidor ludovicense, o consumidor maranhense, ainda não tem esse hábito do consumo do e-commerce, do consumo online. Segundo as nossas pesquisas, o consumo pela internet fica em torno de 4, 5%, principalmente nessas datas comemorativas. Ainda é um consumo pequeno, mas é um potencial de crescimento muito forte. Então é preciso que o comércio local também busque se adaptar a essas novas ferramentas. Cria alternativas, né? Cria alternativas para facilitar também a vida do consumidor. Os nossos levantamentos têm mostrado, por exemplo, um crescimento muito forte, por exemplo, das lojas de bairro. O consumidor busca alternativas, pelo corre-corre do dia a dia, procura outros locais que sejam mais acessíveis, mais rápida a compra. Então, a internet é, sem dúvida, uma alternativa para o empresário se adaptar e buscar um nicho de mercado. Nós estamos às vésperas também das eleições, né? Eleições gerais. No caso, por exemplo, de eleição para presidente da República, né? Há uma tendência muito grande de indefinição por parte do eleitor. Economicamente falando e se levando para uma discussão em torno do comércio, né, brasileiro, em especial o maranhense aqui. Que tipo de situação tem causado essa indefinição em torno de que política econômica nós vamos ter a partir de outubro, ou no ano que vem? Nós comentávamos antes sobre o crédito. Além do mercado de trabalho, outro fator determinante para essa acessibilidade ao crédito é o cenário econômico nacional.
E a indefinição no cenário político gera essa incerteza no consumidor. A gente não sabe como se dará uma política econômica daqui a 6 meses, quando um novo presidente for eleito. Então, isso gera uma incerteza no consumidor e gera uma cautela com relação à aquisição de bens duráveis, produtos de valor agregado mais altos que dependem do crédito. O consumidor, nesse momento, ele evita fazer dívidas de longo prazo justamente por não ter a certeza com relação à segurança do emprego, o futuro da economia. Então, essa insegurança no cenário político nacional gera impactos muito fortes na economia e no comércio, por sua vez. Max, muito obrigado por ter vindo aqui ao quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse assunto que é tão importante, que é o nosso comércio, é o gerador de emprego para o nosso estado e para a nossa cidade. Gente, o quadro Sala de Entrevista fica por aqui. Eu aproveito o ensejo para desejar a todos os pais um ótimo dia no próximo domingo. Aliás, todo dia é Dia dos Pais. A seguir, Sabrina Aires volta para comandar as principais informações do Portal da Assembleia. A gente se vê na próxima segunda-feira. A Secretaria de Estado da Mulher realizou ontem, durante todo o dia, um seminário sobre os avanços e desafios da Lei Maria da Penha ao longo dos seus 12 anos em vigor. O encontro foi realizado na Casa da Mulher Brasileira, que reúne diversos órgãos de proteção integral. O seminário faz parte de uma vasta programação organizada pela Secretaria de Estado da Mulher para comemorar os 12 anos da Lei Maria da Penha. Representantes dos órgãos e instituições que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher participaram do encontro, uma oportunidade de avaliar as ações voltadas para esse público. Desta forma, a gente vai certamente coibir aqueles que são mais afoitos e entendem ainda, muitos pensam que agride a mulher e não vai acontecer absolutamente nada. Isso não é verdade. A lei está aí e trabalhamos no sentido de aplicá-la cada vez melhor e cada vez mais rápido. A rede, sem dúvida, existe, ela tem tido muitas ações. A Lei de Maria da Penha, sem dúvida, nós temos que comemorar os 12 anos, porque é uma lei que veio para ter todo um arcabouço de atendimento às mulheres, mas, no entanto, muitas coisas ainda precisam ser feitas. A delegada-geral adjunta de Segurança falou das adequações na lei e os avanços conquistados. Ainda precisamos estruturar e avançar, mas já avançamos muito, estamos trabalhando. Além dos avanços, estamos trabalhando interligados, todos esses órgãos, numa rede de enfrentamento, que tem sido muito importante para o trabalho. O seminário foi realizado na Casa da Mulher, que reúne diversos órgãos de proteção integral. É um momento de comemorarmos, agora é momento também da gente refletir, porque infelizmente os dados apontam aumento, porque aumentam os números de registro, obviamente, mas nós também precisamos nos preparar para enfrentar de melhor forma essa violência, dar um retorno, uma satisfação melhor a esse enfrentamento que nós precisamos fazer. Com o tema Denunciei e Agora? Avanços e desafios da Lei Maria da Penha, a Secretaria de Estado da Mulher realizará diversas ações durante todo o mês de agosto. Neste mês de agosto, discutindo a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, 12 anos no Brasil e no Maranhão, nós temos atividades que acontecem na capital, mas nós temos muitas atividades em outras cidades do Maranhão. Em uma sessão solene realizada no plenário da Casa, o Legislativo homenageou com o título de cidadão maranhense 2 pastores da Igreja Assembleia de Deus. Durante a cerimônia, os líderes evangélicos agradeceram o reconhecimento. Os líderes evangélicos foram homenageados por iniciativa da deputada Francisca Primo. Segundo a parlamentar, o trabalho desenvolvido nas comunidades onde a igreja tem atuação tem como reflexo um grande avanço social. Eles vêm fazendo um trabalho de evangelização muito grande aqui no estado do Maranhão. Então a nossa homenagem a eles são por essas causas e também por atendimento às pessoas carentes, aquelas pessoas que realmente vivem essa questão da vulnerabilidade social. O primeiro a receber o título de cidadão maranhense foi o pastor Samuel Câmara. Nascido em Belém, no estado vizinho do Pará, o religioso agradeceu o reconhecimento do trabalho e dividiu a homenagem com todos que formam a Igreja Assembleia de Deus. É o sentimento de honra para um movimento cristão e social que faz 107 anos, que é a Assembleia de Deus, nascida em Belém do Pará,
mas que se expandiu para toda essa nação brasileira. E eu recebo isso em nome de todos esses 25 milhões de assembleianos. O outro homenageado com o título de cidadão maranhense foi o pastor Ivan Pereira Bastos. Natural de Cariacica, no estado do Espírito Santo, ele está há mais de 10 anos no Maranhão, desenvolvendo o trabalho de evangelização e já passou por vários municípios do estado. Eu fico agradecido a Deus, como já disse, pela essa homenagem feita e representando o meu estado do Espírito Santo. Hoje eu sou presidente daquela igreja ali no estado e transfiro toda essa homenagem a eles e aos colegas aqui e essa felicidade de receber esse título de cidadão maranhense. Uma nova frente de trabalho do programa Asfalto na Rua está sendo executada pela Prefeitura de São Luís, na Avenida do Contorno, no bairro Anil. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior acompanhou o início dos serviços de requalificação da via. Os trabalhos estão sendo realizados por meio do programa Asfalto na Rua e começaram pela Avenida do Contorno, no bairro Anil. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, fez questão de acompanhar o início da pavimentação, que no caso do bairro chegará a 2 quilômetros. Nós estamos aplicando inicialmente cerca de 2 quilômetros de asfalto e com trabalho também em outras áreas aqui dentro do bairro. Ainda hoje à noite nós estaremos inaugurando uma praça. No próximo sábado estaremos inaugurando a escola do bairro do Rio Anil e temos a previsão também já em fase de projeto para poder fazer toda a urbanização desta área verde que nós temos aqui na Avenida do Contorno. Edivaldo Holanda Júnior foi recebido por moradores que estão satisfeitos com as intervenções. Muito boa, que aqui a gente vive numa poeira doida e é preciso fechar a casa, a gente acaba de varrer, já está a poeira passando. É muito bom, né, para os moradores daqui da Vila Palmeira, apesar de eu não morar aqui nessa rua, moro do outro lado, mas eu também faço parte daqui porque eu pego onde passar aqui, ficou melhor para mim, melhor para eles, então se é melhor para mim, para eles, melhor para todos, né? Coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o programa Asfalto na Rua já beneficiou vários bairros da capital com requalificação e pavimentação de vias. Atualmente, outras áreas como Vila Brasil, Cidade Operária e Vila Isabel estão recebendo melhorias. A Prefeitura trabalhando no Rio Anil e lembrando também que temos outras frentes de trabalho espalhadas na cidade, como por exemplo Vila Brasil, Estiva, Cidade Operária, enfim, muitas ações da Prefeitura acontecendo dentro da cidade de São Luís. A beleza do Centro Histórico de São Luís, somada a um repertório musical, fazem parte do projeto Pôr do Sol. Toda sexta-feira, em frente ao Palácio dos Leões, um dos cartões postais mais visitados da cidade, maranhenses e turistas podem se encantar com o fim da tarde, acompanhado de uma trilha sonora à altura do espetáculo natural. Centro Histórico de São Luís, um ponto turístico bastante visitado por turistas e maranhenses. O local atrai pessoas de todas as idades que querem admirar as belezas arquitetônicas da cidade e ainda conhecer histórias e lendas. Quem vem visitar o Centro Histórico, se encantar com as belezas naturais e arquitetônicas de São Luís, agora vai poder contar com um atrativo a mais. Música instrumental em frente ao Palácio dos Leões, sede do governo do estado. A novidade atraiu o público que, mesmo sem o sol forte típico das tardes ludovicenses, compareceu ao ponto preferido para a contemplação do pôr do sol. Mas o repertório do trio musical foi suficiente para deixar os visitantes felizes. Alguns maranhenses que já estão acostumados com as belezas do lugar se encantaram com a novidade. Maravilhoso. Escutei uma pena porque o tempo está nublado, não ficou aquele sol belíssimo, mas é maravilhoso. Música é sempre muito bom, né? Violino eu amo. Eu gosto, cultura é sempre muito bom, né? E a gente é tão carente dessas coisas. Quanto mais a gente tem, acho que faz a gente tomar isso como costume, né? E é bom que continue mesmo, né? Que seja um costume, né? Que a gente tenha isso como um hábito. É uma atração a mais para o centro histórico, que já tem umas belezas naturais, arquitetônicas, mas que agora também conta com essa atração musical, né? No repertório, o leque é diversificado, passando pelo chorinho, música popular brasileira e bossa nova, o que agradou quem veio de longe conhecer o estado. Estou achando uma iniciativa maravilhosa,
porque é um local que nós temos aqui muito bacana, histórico, romântico, com música fica bem maravilhoso. Muito legal. Estou adorando, gosto muito de música, gostei muito. Acabaram de tocar Brasileirinho, muito bom, gosto muito. Nos deram essa dica lá no posto de informações turísticas. Quem compareceu registrou o momento em fotos, vídeos ou até mesmo na memória, embalando um carinho entre casais. Mas quem perdeu a oportunidade pode se programar, já que todas as sextas-feiras, sempre a partir das 5 da tarde, o pôr do sol, visto do Palácio dos Leões, será acompanhado de uma trilha sonora à altura do espetáculo natural. O Portal da Assembleia termina aqui. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Fique agora com mais uma edição inédita do Portal Cultural. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana para você. A exposição reúne cerca de 50 peças de Leonardo da Vinci e está neste shopping de São Luís. As réplicas em madeira demonstram os projetos do escultor, arquiteto, astrônomo, engenheiro de guerra e engenheiro hidráulico. Da Vinci é conhecido como um dos mais versáteis artistas da história da humanidade. Sonhador, pensador, engenheiro, artista, empenhado em desvendar os mistérios, a possibilidade que podemos ter de produzir, de construir, de inovar. Então tudo isso é uma forma de um legado que ele deixou para nós termos a possibilidade de avançar com tecnologia, com arte, com informação. Então isso é um legado muito grande que ele deixou para a gente. Bicicleta, armas de guerra, navios e as asas que hoje fazem os aviões ganharam os céus do mundo tem uma contribuição de Leonardo da Vinci. Quem visita, reconhece, mesmo passado tanto tempo dos projetos, a importância de Da Vinci para a história da humanidade. Eu gosto de Leonardo da Vinci no todo, sabe? Desde a importância que ele teve para a história do Renascimento e etc. Eu gosto muito da história dele e o que ele foi importante. Eu acho que ele não imaginava que ia ter tudo isso. Várias dessas coisas aqui parecem protótipos de coisas que a gente tem hoje, usa hoje no dia a dia. E é bem legal ver que foi trago para esse espaço aqui, onde várias pessoas frequentam. Além das obras de engenharia, outro destaque de Leonardo da Vinci foi com a pintura. Esta aqui é uma réplica da obra A Mona Lisa, que está em exposição permanente no Museu do Louvre, em Paris. Ele teve muita contribuição em várias áreas, né? Assim como a engenharia, na guerra, na parte naval, na parte do voo, né? E na pintura, um dos quadros mais famosos, como todos sabemos, é o quadro da Mona Lisa. Leonardo da Vinci foi um homem que viu muito além do seu tempo e que seus projetos de mais de 500 anos de criação inspiraram a humanidade a aproveitar as ideias desse artista visionário. Percebemos que existem referências muito evidentes daquilo que foi transformado na ideia de moderna, do Renascimento, que constituiu um grande avanço para a humanidade, a época dele, e uma visão grandiosa que ele deixou.